Paz do Senhor, meus irmãos, glórias a Deus. Louvo a Deus, irmãos, por mais este momento que nós vamos ter de comunhão, que nós vamos ter de meditação da palavra do Senhor. Que Deus ele possa alcançar a cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo através da sua grandiosa, da sua poderosa palavra. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos que comigo estão e vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela nossa congregação, pelo nosso povo que ali congrega, na Assembleia de Deus, Templo de Deus, na Avenida Carlos Gomes, número 421, um lugar ao qual nós somos liderados, pastoreados pelo nosso pastor Aguinaldo, um amigo, um homem de Deus, com a sua esposa Graça, juntos conduzem aquela obra para a honra e glória de Jesus. Aos nossos irmãos, o nosso vice-presidente, presbítero Fábio, a todos os obreiros que ali congregam, todos os irmãos que ali cultuam a Deus e o fazem com alegria, com temor no coração, sempre buscando de uma forma especial a Deus naquele lugar. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho de ali estar junto com cada um dos meus irmãos que Deus separou para estarem ali fazendo a obra de Deus. Eu dou graças a Deus pela minha esposa que aqui está comigo, meu filho, e nós em breve já estaremos iniciando um pouco de uma meditação na palavra que Deus tem para o dia de hoje, para com a minha vida e para com a sua. Gostaria de já adiantar, que nós vamos estudar um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, intitulada Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa missão, sobre alguns compromissos que nós temos com a obra de Deus. Eu louvo a Deus por essa ferramenta que Deus trouxe para nós no dia de hoje, para que nós todos juntos possamos estar não em corpo presente, mas pelo menos nessa ferramenta estarmos juntos, numa só oração, num só espírito. É um momento que nós consagramos para estarmos juntos com o Senhor, para estarmos na presença de Deus. É um momento ao qual nós separamos para que Deus ele possa falar aos nossos corações. Eu peço a Deus, eu só posso levar essas palavras, irmãos, aos seus ouvidos. Eu só posso levar a sua palavra somente somente a seu ouvido, só posso levar a sua mente, mas que o Espírito Santo de Deus possa traduzir tudo e conduzir ao seu coração, e o Senhor de uma forma graciosa possa manifestar a sua graça, confortando, consolando e edificando a sua vida no dia de hoje. Muitos irmãos aí adentrando. Eu louvo a Deus pelo carinho que cada um dos irmãos tiveram para comigo ontem. Muitas mensagens, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu tenho umas dificuldades ainda com esse negócio de rede social, de grupo, de todas essas ferramentas que já haviam aí, mas eu vi cada uma delas e eu agradeço a Deus, pessoas, amigos meus que moram aqui perto da minha casa, irmãos que são crentes, amigos que não ainda são cristãos, mas eu creio que a palavra ontem alcançou o coração de cada um deles. Eu agradeço demais as mensagens, o carinho que cada um de vós teve para comigo no dia de ontem e hoje teve a disposição e vai ter a paciência de nós estarmos meditando mais um pouquinho na palavra de Deus. Estamos dando um tempinho aí para que todos os irmãos possam se adentrar. Tive uma dificuldade aí na hora de entrar hoje e lá o negócio estava não estava configurado aí para todos, para que todos pudéssemos juntos compartilhar das Escrituras, mas agora parece que deu certo.
E daqui um pouco nós estaremos orando, irmãos. Quem tiver os seus pedidos de oração, coloquem aí, que nós estaremos todos orando, fazendo um período de oração. Hoje é dia de nós refletirmos um pouco em todo o que envolve a nossa chamada, tudo que envolve o nosso ministério. É um dia de nós refletirmos um pouco que a palavra que está comigo, irmão, e a palavra que está com você, que me ouve e que é um cristão, e aqueles que não me ouvem, que me ouvem e que ainda não aceitaram a fé ainda, nós temos uma ferramenta poderosa que é a palavra de Deus. A Bíblia nos relata, irmão, na mesma carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo ele diz que a nossa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É interessante essa afirmação, à guisa de uma pequena já introdução que nós já vamos fazendo para os irmãos que já estão conosco. É interessante, irmãos, a gente meditarmos nessa afirmação do apóstolo Paulo, que a nossa fé ela vem pelo ouvir, que ele continua dizendo, falando assim, como crerão, né, se não tem quem pregue, como que eles se converterão se não tem quem anuncia, quão formoso e quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. É interessante, irmãos, se nós pensarmos que esse poder que há no Evangelho de Deus para resgatar alguém, para tirar ele, qualquer pessoa, qualquer ela que seja, qual seja a situação que ela se encontre, tirar ela da opressão do inimigo, tem o poder de tirar ela da escravatura do pecado, tem o poder de tirar ela dos laços do inimigo, tem o poder de livrar ela da morte, tem o poder de restaurar, tem o poder de curar, tem o poder de resgatar qualquer que seja o indivíduo, qualquer que seja a condição ou situação dele, e ainda dá o direito dele ser chamado filho de Deus, resgatado do Senhor, e dá o direito dele de ter uma morada no céu, ao lado do nosso Altíssimo Deus, e isso, ao mesmo tempo que nos traz uma responsabilidade, tem que nos trazer um encorajamento, que a palavra não pode ficar presa em nós não fomos chamados para nós ficarmos estagnados, nós somos chamados para levar a palavra de Deus àquelas pessoas que necessitam. Às vezes nós ficamos preocupados com nós mesmos, com as nossas situações, com as nossas pendências e esquecemos que o nosso principal ofício é levar a palavra do Senhor às pessoas que necessitam ouvi-la. Todos nós sabemos que milagres eles não geram a fé salvífica, nenhum acontecimento ele gera esse poder no homem de reconhecer as suas culpas, as suas mazelas, os seus pecados, o seu estado que ele se encontra. Nada que exteriormente aconteça na vida do homem pode fazer com que ele retroceda dos seus maus caminhos, que ele aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou que ele possa se arrepender da condição que ele está. A única coisa que pode ter o poder de fazer isso, de saquear o inferno, tirar as garras do maligno da autoridade sobre um indivíduo e tirar ele, resgatar ele dessa condição e colocá-lo na presença de Deus para ser assistido por Deus, para ser abençoado por Deus, para ser resgatado por Deus, é a palavra do Senhor que está na minha vida e que está na vida de cada um dos meus irmãos que aqui comigo vão compartilhar desse texto das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de ler, irmãos, a carta do apóstolo Paulo, junto com os meus irmãos. Já estamos no tempo, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, tudo que eu já disse tem a ver com o que nós vamos meditar no dia de hoje, que diz assim, irmãos, o texto de Romanos 1, no versículo de número 1, o prefácio e a saudação. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado, separado para o evangelho de Deus, a qual antes havia prometido pelos profetas
nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declaro Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, a graça e paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 16 do mesmo capítulo de número 1, irmãos, diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque como está escrito, o justo, ele viverá da fé. Glórias a Deus por isso. Estaremos orando e estaremos iniciando a meditação nessas palavras e que Deus possa abençoar e falar e ministrar ao coração de cada um dos meus irmãos que comigo estaremos meditando nesse texto das Escrituras Sagradas. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, que nós estamos tendo de comunhão entre nós, irmãos, e a todas as pessoas, ó Pai, eu te louvo por todas as pessoas que estão neste momento, ó Pai, sendo alcançadas pelo poder da sua palavra. Bendito Deus, que o Senhor possa entrar, Senhor, em cada lar, em cada coração, com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade, com o seu evangelho, ó Pai, com as boas novas, com as boas notícias de salvação na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Meu Deus e meu Pai, que depois, Senhor, desse texto, dessa porção das Escrituras Sagradas, ó Pai, os meus irmãos, eles possam meditar, que eles possam estar diante de Ti, e eles possam refletir, ó Pai, nessa Escritura, e essa semente que foi lançada no dia de hoje, ó Pai, ela possa crescer, ela possa germinar, ela possa dar fruto, Senhor, para o Teu reino. Meu Deus e meu Pai, que após ouvir essa mensagem, Senhor, essa palavra, essas pessoas, ó Deus, não permaneçam, Senhor, da mesma maneira que elas se encontram, que a sua palavra, Senhor, tem o poder de transformar, a sua palavra ela tem o poder de salvar, a sua palavra ela tem o poder de restaurar, a sua palavra tem o poder de conduzir as pessoas, ó Pai, a um caminho de santidade, a um caminho, Senhor, que pode arrebatar elas para o céu, que na vinda do Senhor Jesus, ao soar da trombeta, ó Pai, nenhum deles possam ser confundidos, que todos que te servem, Senhor, com o coração contrito, com o espírito quebrantado, ó Pai, eles possam estar atentos, ó Pai, ao seu chamado, atentos, Senhor, à sua palavra, que eles possam cada dia, ó Pai, ser transformados pelo poder que há no seu evangelho. Meu Deus e meu Pai, me ajuda, Senhor, ajuda a mim e a meus irmãos a sermos, ó Pai, servos melhores, a sermos pais de família melhores, que nós possamos ser filhos melhores, esposos, que nós possamos ser esposas melhores, que nós possamos te servir e te adorar com excelência na beleza da sua santidade. Meu Deus e meu Pai, abre, Senhor, a minha mente, abre o meu entendimento, que eu possa, Senhor, transmitir tudo que o Senhor colocou no meu coração a essas pessoas e o Teu Espírito possa conduzir essa palavra ao coração de cada um delas e possa trazer bálsamo, possa trazer alegria, possa trazer transformação de vida para cada um delas. É o Senhor, é o que eu te peço, Senhor, nessa noite e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É interessante, irmãos, essa palavra, porque o apóstolo Paulo, após intentar por várias vezes ir a Roma, antes dele ter êxodo na sua jornada, ele escreve essa epístola. É interessante alguns detalhes que nós vamos se ater no dia de hoje, irmãos. Eu não vou entrar muito no contexto histórico da epístola. Vou trazer algumas primícias para os irmãos, para que nós possamos contextualizar tudo que nós vamos meditar no dia de hoje. Mas é interessante, irmãos, que a cidade a qual Paulo escolheu, a qual Paulo tinha o desejo no coração de visitá-la, de adentrar para ali dentro, para levar a palavra do Senhor, o que eu observo que me chama atenção é que é um lugar onde que a imoralidade ela dominava, ela reinava.
era um lugar ao qual a apostasia, a idolatria, ela se fazia presente de uma maneira muito forte. O Império Romano ele dominava todas as ações daquele tempo, até o povo judeu era subjugado pelo Império Romano. E é interessante, irmãos, que o imperador ele fazia ou trazia aquelas pessoas que ali o sucediam para uma idolatria cega e oriunda do paganismo. É interessante que o paganismo era a religião oficial do Império Romano. E a apostasia, irmão, era muito grande. A libertinagem atuava de uma forma muito forte naquele lugar. E eu fiquei me perguntando qual era o desejo do apóstolo de entrar num lugar tão imoral, num lugar onde que era tão obstinado, tão contrário ao que ele ministrava, ou que a palavra de Deus nos instruía ele naquela época e nos instrui no dia de hoje. Qual era a força que movia ele? Qual era o desejo do coração dele que fazia com que ele tivesse esse desejo extremo e isso alimentasse a sua alma, a fazer com que ele arriscasse até a sua própria vida para entrar naquele lugar, para entrar naquele cenário? E eu acho interessante isso, irmãos. Por quê? Porque não há lugar aonde que a palavra do Senhor ela não entre e ela não impactue e ela não transforme. É interessante que para Deus não há um caso perdido, não há uma causa que não tem jeito. É interessante que não há causa perdida, não há lugar onde que as trevas dominem, que Jesus ele não se interesse em entrar naquele lugar e agir e fazer uma transformação. Muitas das vezes no nosso subconsciente humano, a gente somos seletivos com os lugares ou com as pessoas. Nós julgamos, olha, aquele ali não tem jeito, aquele ali já tentei por várias formas, aquele ali, desde quando eu conheço ele de longa data, e ele sempre agiu daquela forma, e ele sempre agiu daquele jeito, e muitas das vezes nós desprezamos o poder que há no Evangelho de Deus. Nós desprezamos na espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que é capaz de entrar em qualquer lugar que eu digo, em qualquer situação, pessoa, lugar onde que habite, onde que as trevas reinem. Pensando nessa forma que Deus ele não é seletivo, é interessante porque o livre-arbítrio, irmãos, ele dá o poder às pessoas de decidir, de tomar a sua decisão. É interessante que mesmo esse poder, ele tendo essa forma de poder conduzir e de transformar uma pessoa, ele é persuasivo e incisivo, mas ele não obriga ninguém a tomar nenhuma decisão. É interessante que a palavra, quando ela encontra um coração que está desviado ou apartado de Deus, é interessante que ela entra, ela penetra ali e ela tem um poder de transformar que ele não é oriundo daquele que está ministrando a palavra. Muitas das vezes, irmãos, nós confiamos na nossa eloquência. Muitas vezes a gente se omitimos, muitas vezes porque nós falamos, olha, eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não sei me expressar. E é interessante que não depende de nada disso para que a palavra entre no coração e resgate, transforme e faça com que haja uma mudança extraordinária e que encha os olhos de Deus. É interessante, irmãos, que essa palavra, muitas das vezes, irmãos, e é interessante que quando ele fala do evangelho, ele fala do evangelho de Deus. Porque naquele tempo, eu vou entrar um pouquinho na história, naquele tempo o império ele tinha tomado posse, os historiadores nos trazem, dessa palavra evangelho. É interessante que quando eles tomam posse dessa palavra, a palavra evangelho, evangelium, quer dizer boas novas, é uma palavra que oriunda do latim, quer dizer boas novas. Eles tomam posse dessa palavra, e é uma palavra que naquele tempo ela é sempre aplicada às notícias que vinham do imperador.
Então tudo que vinha do imperador eram boas novas, eram boas notícias. Eram notícias que deveriam ser agradáveis aos seus ouvintes. É interessante que quando o apóstolo Paulo, ele se identifica aqui na carta, primeiramente de tudo, irmão, como servo de Jesus Cristo. E chamado para o apostolado. É interessante que quando a gente entendemos essa condição de servo, de escravo do Senhor, de fazermos de uma forma excelente, buscamos com toda a diligência agradar a quem nos chamou, agradar ao nosso Senhor, agradar a quem nós estamos servindo. É interessante que ele fala que ele foi chamado para o apostolado e separa, ele foi chamado por Deus e separado para o apostolado. O apostolado, quando ele fala de apóstolo, ele fala de enviado. Quer dizer que Deus ele chama para si e depois ele envia. Deus ele chama, ele trata conosco, ele nos tira do charco de lodo, coloca os nossos pés sobre uma rocha, sobre um lugar firme, sobre um lugar seguro. E depois que ele nos chama, irmãos, ele nos chama, ele não permite que nós fiquemos numa zona de conforto. Ele chama e já nos envia, porque é interessante que quando a gente fala de apóstolo, algumas pessoas têm aversão a essa palavra, alguns dizem, os apóstolos se reservam, restringe só o colégio, o apostolado de Jesus Cristo, só aqueles apóstolos que viveram e conviveram com Jesus Cristo. É interessante, alguns já dizem, não, os apóstolos estão mortos, hoje existe essa conotação apostólica, mas é interessante que aqui, mesmo quem acredita no chamado apostólico no dia de hoje, eu acredito, porque o apóstolo Paulo ele diz na carta aos Efésios, ele faz menção desse ministério, mas mesmo quem não acredita, é interessante, mesmo quem fala que já foi morto, mas é interessante aqui que ele diz que o chamado apostolado ainda está vivo. A chamada apostólica, ela é para todos, nós fomos chamados, irmãos. Deus nos chama, Deus nos purifica, Deus nos capacita, Deus nos prepara e nos envia para anunciarmos aquilo que nós temos recebido. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficarmos no conforto da igreja, no ar-condicionado, dentro das quatro paredes, vamos para a igreja. Muitas vezes a gente fala, somos crentes, somos. A gente vamos para a igreja, vamos, e da igreja você vem para casa, e da casa onde você vai? Vou para o trabalho onde você vai? Para casa, e de casa onde você vai? Para a igreja. A gente ficamos nessa rotina, nesse círculo vicioso, e muitas das vezes nós não entendemos que nós temos um chamado apostólico para anunciar as boas novas do Senhor. E que ela, no dia de hoje, ela possa alcançar os corações dessas pessoas que estão me ouvindo, e ela possa transformar, entender que você é um escolhido de Deus e que você é um amado do Senhor. E Deus, ele te escolheu, independente da situação, do seu estado. Eu tenho um jargão para comigo, é interessante, irmãos, que muitas das vezes eu falei de nós sermos seletivos, falei que o lugar que o apóstolo Paulo, aonde que ele tinha o desejo de entrar, aonde que havia uma situação complicada, diante do Senhor, falando da idolatria, falando do contexto que vivia aquela igreja, mas aquele lugar, mesmo no estado que ele estava, de plena depravação da sexualidade, a imoralidade, corria afluentemente naquele lugar, não impediu Deus, não impediu o Senhor de estabelecer uma igreja naquele lugar. Não há nada, irmãos, que pare, que breque o avanço da igreja, da palavra do Senhor nessa terra. E ela está comigo e ela está com você que está me ouvindo também. Nós precisamos ter essa veia, irmão. Nós precisamos ter isso correndo na nossa veia. Isso precisa pulsar no nosso coração. Esse desejo de anunciar as boas novas do Senhor. Que o Senhor está vivo, que o nosso Senhor Jesus ainda cura, liberta, que Ele salva, que Ele ainda leva para o céu, independente do estado que você se encontra no dia de hoje. É interessante quando eu falo de seletivo, irmão, muitas das vezes, eu tenho um jargão que costumo dizer, que muitas das vezes os crentes, nós cristãos, queremos que as pessoas se convertam, ou às vezes até as pessoas que estão
afastadas da presença de Deus, estão alheias às promessas do Senhor, às vezes elas querem se converter fora da igreja para depois ela entrar para o convívio dos santos do Senhor. E isso não é uma verdade. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas, a gente fazemos um convite para alguém, ela fala, mas hoje eu não vou porque hoje eu não estou legal, hoje eu não vou porque hoje eu briguei com meu esposo, hoje eu briguei com meu filho, hoje eu não vou, hoje não, porque hoje eu já bebi, ou hoje eu já fumei, ou hoje eu já pratiquei algo, algum ato que eu tenho certeza que não, Deus ele não se agradou dele. Mas as pessoas, irmãos, eu gostaria que nós que estamos dentro, e para quem está fora, que está me ouvindo também, as pessoas, os indivíduos, eles não se convertem, irmão, dentro da igreja, fora da igreja, melhor dizendo. Eles se convertem, irmão, dentro da igreja. Por isso que nós sermos seletíveis não é cabível diante de Deus. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu sei que ela está alcançando muitos corações no dia de hoje. Nós sermos seletivos, olha, aquele ali é gente boa, eu vou falar de Jesus para ele, aquele ali é uma pessoa, olha, eu amo muito ele, é meu parente, é meu vizinho, é meu amigo, eu gosto, tenho um apreço nessa pessoa, e às vezes nós somos seletivos e Deus, ele não faz acepção de pessoa em estado ou em maneira nenhuma que ela se encontra. O vinde a mim como estais, irmãos, é lícito. O que não é lícito diante do Senhor, é bom ressaltar, é permanecer da mesma maneira que você estava. Permanecer da mesma maneira que você estava não é lícito, mas você, ao adentrar, ao se achegar próximo de Deus, a palavra do Senhor ela é restauradora, ela é purificadora. E ninguém ouve a palavra de Deus fora da igreja, ele ouve dentro da igreja. Por isso que nós nos convertemos e os que estão fora podem se achegar também, porque a transformação ela ocorre na comunhão dos santos, ouvindo a palavra do Senhor e sendo liberto e transformado por ela. Porque essa é a missão da igreja, levar as boas novas de salvação para que os que estão fora se aproximem de Deus. Essa é a nossa vocação, irmãos, essa é a nossa missão. Às vezes nós trabalhamos muito para dentro da igreja, ficamos enclausurados dentro da igreja. Não estou criticando isso, isso é muito bom, isso é agradável, nós estamos em comunhão, fazemos diversos eventos, fazemos diversas coisas. É interessante, irmão, mas algumas coisas, nós vivemos algumas realidades paradoxais dentro da igreja que não são lícitas diante da palavra de Deus. É incabível, é interessante, irmãos, que muitas das vezes nós, não é uma crítica, irmãos, é uma reflexão, é um alerta. Não estou aqui apontando nem julgando, mas é uma crítica para nós todos refletirmos no dia de hoje. Muitas das vezes, irmãos, nós tiramos um domingo no mês, o último domingo do mês, para fazermos um culto de missão e chegamos na igreja, às vezes a igreja está lotada e nós perguntamos quantos visitantes tem na igreja. Tem um, tem dois, no meio de 200, 300 pessoas, um culto de missão onde não há novas pessoas para serem alcançadas pela palavra de Deus. Isso é uma falha muito grande. Muitas das vezes nós fazemos congresso e convidamos. Ah, quem se convidou, irmão? Convidei a igreja tal, convidei a igreja tal, convidei a igreja tal. Faz aquela festa, fala que é uma festa para o Senhor. Enchemos a igreja, damos oportunidade para todo mundo. E quando nós olhamos no final do culto, quantas pessoas tem aqui novas? Não, só está cheio de crente, irmãos. Nós precisamos ir e adentrar e avançar como povo eleito de Deus. Nós precisamos levar as boas novas, sermos um testemunhos vivos, irmãos. Eu não sei falar, mas o seu testemunho fala por você, as suas ações, ela fala por você. O seu semblante, o resplandecer do brilho do Senhor no seu rosto, fala por você. E nós temos a incumbência de levarmos a palavra de Deus, que ela é poderosa e transformadora. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele poderia ter abrido mão de algumas situações e se reservado, se preservado no conforto de algumas igrejas que ele mesmo teve a incumbência de inaugurar. Ele foi o fundador de diversas igrejas, mas nós vemos que
apesar de tudo o que ele galgou durante o seu ministério, não fez com que ele perdesse a paixão por ganhar almas, irmãos. O crente, ele tem que ser apaixonado por ganhar almas. Muitas das vezes, irmãos, a gente achamos que estamos fazendo para Deus algumas coisas, e muitas das vezes nós não estamos, porque Deus, ele se alegra, o coração de Deus, ele se alegra em uma alma, em um pecador que se arrepende. Ele se alegra, irmãos, em uma pessoa que está indo a passos largos para o inferno e retrocede dos seus maus caminhos, o reconhece como único e suficiente Salvador, e a partir dali ele pode restaurar, ele pode trazer, ele pode levar. Ele vai falar aqui nessa epístola, irmão, vai fazer uma exaltação interessante, que ele vai falar que as promessas de Deus, elas foram oriundas, elas já vieram dos profetas que já haviam no Antigo Testamento. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele faz uma menção, sempre fazendo menção dos que o antecedeu. É interessante isso, irmãos, porque hoje, nos dias de hoje, a gente vemos, muitas das vezes, um clima de competição, um puxa a corda daqui, um puxa a corda de lá. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele não faz ele não tem esse tipo de sentimento de desconstruir o que os que nos antecederam construiu, irmãos. A igreja, ela tem que ser um edifício, irmãos, a qual todos nós temos a missão e a incumbência de trabalharmos na obra do Senhor, sempre edificando, sempre construindo, sempre restaurando, sempre levantando, e assim que o reino de Deus, ele cresce. Nós temos que reconhecer, irmãos, aqueles que nos antecederam e caminhar para a frente, para o alvo que nos está proposto. Não é lícito também, meus irmãos, muitas das vezes, muitas pessoas, elas ficam presas no que passou. E muitas das vezes nós esquecemos da incumbência da igreja. Porque, irmãos, muitas vezes a pessoa, eu não tenho o que falar, eu vou dar o meu testemunho, e eu vim dali, e eu saí dali, e eu era isso, e eu era aquilo, e eu fazia isso, e eu fazia aquilo. E é interessante, irmãos, que muitas das vezes a gente se prendemos a isso na condução das pessoas que se achegam a Deus. E não é lícito isso diante do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de exortar, de falar, de mostrar um caminho novo, que muitas das vezes, irmãos, nós queremos levar palavras, irmãos, distorcendo o evangelho, queremos adocicá-lo, nós queremos distorcê-lo, nós queremos falar que Deus vai fazer, que Deus vai restaurar, que Deus vai entrar, que Deus vai restituir, que Deus vai prosperar, nós queremos colocarmos toda essa situação para as pessoas, e isso Deus faz. Mas existe um ditado cristão que eu gosto muito, irmãos, que Deus, ele está muito mais preocupado em mudar você do que mudar a sua situação. Deus, ele está mais preocupado, irmão, com a preservação da alma do que mudar o cenário que está ao nosso derredor. Deus, ele está muito mais preocupado, irmãos, em fazer com que nós tenhamos um coração voltado para Ele, para a sua obra, que nós tenhamos um coração alegre, regozijante e militante na obra do Senhor, do que mudar a nossa situação. Olha que coisa interessante, Jesus, ele vai afirmar, a palavra de Deus, ela vai nos afirmar de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada, irmãos, a gente ganharmos ou galgarmos coisas nessa terra e não cuidarmos da preservação da nossa alma e da alma do nosso próximo. É isso que importa para Deus, é isso que causa uma festa no céu. A festa no céu, irmão, por cada pecador que se arrepende, que se retrocede dos seus maus caminhos, que Deus, ele consegue invadir o seu coração e restaurar. Isso tem que estar bem claro, e isso tem que estar vívido na nossa veia, na nossa alma, a expansão da igreja, do ministério, não esquecendo das pessoas que nos antecederam e caminhando e
e marchando na igreja, e a igreja expandindo e crescendo para a honra e glória do Senhor. O reino de Deus, irmãos, ele precisa expandir, ele precisa crescer. Mas essa missão Deus não conferiu a anjos, Deus não conferiu a ninguém, a não ser para a sua igreja, que somos eu e somos você, que temos essa incumbência no dia de hoje. É interessante, irmãos, que Deus me moveu hoje para falar de evangelismo, falar de obra missionária. É interessante, irmãos, que a restauração que nós temos, ela é sempre de dentro para fora. A alegria e o regozijo das promessas de Deus no meu coração e no seu coração, elas têm que ser contagiantes, elas têm que ser vibrantes, irmãos. Não é possível, irmãos, que nós, participantes do escritor da carta aos Hebreus, ele fala da quão grande salvação que nos foi apresentada. Ele fala que Deus, ele não somente ele criou os céus e a terra, irmão, mas que ele sustenta todas as coisas pelo poder que há na sua palavra. É interessante esse texto, irmão, quando a gente vai fazermos uma exegese dele, porque ele vai falar que Deus não somente criou todas as coisas, mas que elas estão em pé, elas continuam em pé pelo poder da palavra de Deus. Quer dizer que Deus, ele não só nos criou, ele não deixou a sua criação alheia. Ele nos criou e ele nos formou e ele cuida de nós, e nós estamos vivos, nós estamos de pé pelo poder que há na sua palavra. Nós não estamos alheios nesse mundo. E é interessante, irmão, que essa quão grande salvação, ela tem que transbordar no seu coração, e a alegria do Senhor, ela tem que ser a sua força. A alegria nisso, irmãos, tem que ser a sua motivação. Você não pode achar que o céu é tão bom, irmãos, e não querer sair distribuindo essa boa nova para as pessoas que te rodeiam e que te cercam. Muitas das vezes, irmãos, nós compramos um carro novo, nós compramos uma casa nova, nós compramos, às vezes, a mulher compra uma bolsa nova, o camarada compra um tênis novo, ou o time dele ganha uma partida de futebol, ele é o primeiro a ir lá tuitar, ele postar no Facebook. Quando acontece algo de bom na vida dele, ele tem esse prazer e esse regozijo de transmitir a outras pessoas uma nova vida que ele vive, que está escondida em Deus. Porque muito do que nós vivemos, irmãos, o mundo, ele não entende. O apóstolo João, ele fala que o mundo, ele não nos reconhece, ele não reconhece, irmão, a paz que eu tenho no meu coração, mesmo em meio a essa calamidade que nós estamos vivendo no dia de hoje. O mundo não reconhece, irmão, a alegria que você tem no coração, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a todas as adversidades que você passa, você consegue dar um sorriso, e toda vez que alguém te procura, você tem uma palavra de Deus para ministrar na vida dela. Muitas das vezes, irmãos, a sua despensa, ela está vazia, mas você entra na casa de alguém e ministra que Deus é poderoso para fazer e restaurar a situação dela. Você ora sobre a vida dela e crê no milagre na vida dela, mesmo que a sua situação esteja adversa também. Porque a sua fé, a sua ousadia em Deus é acircunstancial. Ela não depende da forma e da maneira que você se encontra no dia de hoje. Porque o estado que você pode estar no dia de hoje não diz quem você é. Uma coisa, irmãos, é eu estar triste, e outra coisa é eu ser triste. Muitas situações nesse mundo, no dia de hoje, elas nos entristecem, mas nós não somos uma pessoa triste, porque ser alegre na presença de Deus não é opcional, é uma ordenança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: meus irmãos, a igreja de Filipos preocupada, o nosso pastor, o fundador daqui, preso numa masmorra, numa cela insalubre, passando por dificuldades, passando por necessidade, e aquela igreja, ela envia alguém para saber qual é o estado que o homem de Deus se encontra naquele momento, e ele, sentindo a necessidade ou a tristeza que ele percebeu que aquela igreja estava por ver aquele homem que outrora ministrou com tanta ousadia naquele lugar, numa situação adversa, ele, de dentro da cela, de dentro da prisão, na pior situação que ele poderia estar vivendo, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor.
Ele diz no capítulo 4 de Filipenses: olha, eu aprendi a passar todo tipo de situação. Eu sei padecer necessidade, eu sei ter fartura. Eu sei estar alegre, eu sei estar triste. Eu sei passar os ventos todos que passaram pela minha vida e eu sei viver na bonança. Nenhuma situação, nem a boa, nem a ruim, ela corrompe o meu coração. E ele completa dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmãos. Quem é que tem te fortalecido? Quem é que tem te sustentado? Quem é que tem te dado graça para mesmo em meio às adversidades você com uma missão de entregar as boas novas a quem necessita, ter uma palavra de bênção e de vitória para quem está nos ouvindo nessa noite, seja dentro da sua casa, fora da sua casa, seja nessa live, aonde há uma pessoa e essa palavra está sendo alcançada, creia que Deus, independente de qualquer e toda circunstância, você pode todas as coisas, se é nele que você está firmada, que está firmada a sua fé. Na onde que nós temos firmado, irmãos, a nossa fé, o nosso pensamento? Ser cristão, irmão, não é ter um pensamento positivo. Eu acho que vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. Não é uma fé oriunda do Espírito de Deus, irmãos, que faz com que você tenha o regozijo de transmiti-la. Porque isso tem que estar latente na minha vida e na sua. A paz que eu vivo do Senhor, ela excede todo e qualquer entendimento humano. As pessoas chegam a ficar nervosas. Por que você está feliz se a situação é essa? Mas, irmãos, eu tenho a consolação do Espírito no meu coração. Eu tenho o bálsamo do Senhor na minha vida. E eu falo para você que está com seu semblante caído no dia de hoje, pode estar com a sua situação adversa, passando por alguma diversidade, seja ela financeira, seja ela na família, seja ela espiritual, seja ela qual for, esteja vivendo uma frieza que muitas das vezes, irmãos, nós se desvencilhamos do trono da graça e isso nos traz um acomodismo que muitas das vezes esfria a pessoa. Ela não tem a graça, a bondade do Senhor resplandecendo no seu hoje. Eu falo para você no dia de hoje que o Espírito da graça de Deus que está na minha vida, ele vai contagiar você no dia de hoje, independente da situação que você esteja passando. Se levanta, porque resplandece a luz da aurora no seu coração. E o choro, irmãos, ele pode durar uma noite, mas a alegria do crente sempre ela vem ao romper da manhã. O Davi, irmãos, ele passando por uma certa dificuldade, ele fugindo do exército de Absalão. Acredita-se muitos dos historiadores que o Salmo de número 3, o Salmo de número 4, ele ora aquele salmo, ele professa aquele salmo, ora, quebranta o seu espírito, aquela revelação do Espírito Santo de Deus, e ele diz assim: eu deitei e dormi, porque Deus, ele me sustentou. Olha que coisa interessante, irmãos. Muitas das vezes hoje, na aflição de hoje, muitas pessoas deitar e dormir é um privilégio. Pode parecer uma coisa simples para nós, mas não é. Porque muitas das vezes, irmão, você deita na cama, você rola para um lado e para o outro. E as preocupações, as adversidades, elas não param de atormentar a sua mente. Você fica preocupado, o aluguel como é que vai ser, e esse vírus como é que vai ser, se vai chegar na minha família, se vai alcançar alguma pessoa que eu amo, como que vai ficar meu emprego, como que vai ficar o dia de amanhã, se eu continuar a situação, se perdurar por muito tempo, eu não vou conseguir resistir, eu estou passando por uma dificuldade, estou para ser despejado, a enchente então na minha casa. As pessoas deitam e não dormem por diversas tribulações que elas passam. E Davi, naquela situação adversa, meus irmãos, ele diz que ele deitou e ele dormiu, porque o Senhor o tinha sustentado naquele dia. No Salmo 118, ele parece que uma emenda com esse salmo, ele diz: olha, irmãos, alegrem-se e regozijem-se, porque esse é o dia que o Senhor preparou para você. É interessante que ele continua no Salmo 18, ele faz um outro verso que eu gosto muito, ele diz assim, olha, ele faz uma menção dizendo assim, olha, eu não morrerei, eu antes viverei e eu contarei as maravilhas que o Senhor está fazendo na minha vida.
Pode ser, meu irmão, que hoje, o dia de hoje, ele seja adverso, mas o dia de amanhã é o dia que o Senhor preparou para você e você já dorme com essa esperança e descansa, porque o dia de hoje você rompeu, porque o Senhor te sustentou. Mas, irmão Fábio, e o dia de amanhã? Ele está preparado para você pelo próprio Deus, e Ele que forja o meu caráter e o seu, Ele tem um escape para te dar no momento oportuno. Então isso não atrapalha e não barra a minha adoração. Porque se tem uma coisa, irmão, que Deus procura, você já pensou que isso, irmãos? Porque Deus, na sua onisciência, na sua presença, na revelação do Senhor Jesus, aquela mulher, da mulher samaritana, ela vai questionar Jesus. Jesus, eu vejo que tu és profeta. Senhor Jesus, na onde que é lícito a gente adorar? É aqui em Geazim, é lá no templo de Jerusalém. Jesus diz: irmã, eu vou falar uma coisa para você, não importa, irmãos, hoje nós passamos por esse momento de dificuldades, nós estamos no nosso lar, muitos podem estar apreensivos, e ele diz para ela assim: não importa o lugar. Os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não importa, irmão, o lugar que você esteja, ou a situação que você esteja. Um verdadeiro adorador, irmãos, ele não procura adversidade ou motivos para adorar a Deus. Motivos que eu digo são motivos, circunstâncias que nós vivemos no dia de hoje. Muitas das vezes, irmãos, nós se pegamos no erro ou no engano de procurar um motivo, ou alguém propor um motivo para a gente orar. Irmão, você precisa de um motivo para você orar? Irmão, você precisa de um motivo para você buscar a Deus? Eu preciso vir aqui e falar assim: ó, irmão, olhe pela minha casa, olhe pela minha família, olhe pelo nosso pastor, olhe pela igreja, olhe por essa situação, olhe pelo motivo e tal. Eu preciso dar uma lista de motivos para você orar, irmão, para nós orarmos. Não precisa, irmãos, nós não oramos só quando nós estamos precisando algo de Deus. E da mesma maneira, nós não só adoramos a Deus quando nós estamos felizes ou alegres, porque adorar na bonança é fácil, irmão, mas o verdadeiro adorador adora igual Jó. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor em qualquer situação, em qualquer adversidade, seja ela boa, seja ela ruim, nós nos identificamos como adoradores de Deus. Então não importa a situação, não importa a circunstância, o coração pode estar quebrantado, pode estar triste, mas Deus tem uma palavra do Espírito para mim e para você no dia de hoje: alegra o teu coração, porque o Senhor tem algo de extraordinário e maravilhoso para fazer na sua vida, independente da circunstância que você esteja passando. Não devemos buscar motivos para ter comunhão com Deus, irmãos. Oração não é só quando você precisa de algo, não. Oração é quando você chama a Deus para um particular também e fala para Ele o quanto Ele é grande, o quanto você depende dEle, que sem Ele nós não existimos, nós respiramos, nós não andamos, e nada do que temos no dia de hoje se existiria se não fosse o sustento de Deus pelo poder que há na sua palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, que ele não tem vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos crer, irmãos, naquilo que nós ministramos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas se prendem muitas das vezes num testemunho. Não estou falando que o testemunho não é de Deus, não. O testemunho é uma coisa boa, de Deus. É bom a gente sempre lembrarmos da onde que Deus nos tirou, da onde que Deus nos resgatou. Mas só isso não basta, meu irmão. Porque Deus, irmãos, escute isso que eu vou te falar. Deus, ele não está pouco preocupado, irmãos, da onde você veio. Porque todos os seus pecados, as suas iniquidades, irmãos, quando nós se achegamos dentro de Deus, o próprio Deus, ele diz que ele joga tudo no mar de esquecimento. Então, o que, irmãos, importa para Deus, para quem está me ouvindo no dia de hoje, não é, irmão, da onde você veio.
O que importa para Deus, irmãos, é para onde você vai, para onde que a igreja está caminhando, com os seus gestos, com as suas ações, com as suas atitudes, que devem ser coniventes com o que há no coração de Deus, tem que estar no meu coração também. O importante, irmãos, não é da onde que eu vim. Não é. O importante é para onde que eu vou. Daqui para frente, Senhor. O que tu queres de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Quem enviarei? Senhor, pode enviar a mim. Independente da situação, independente se coloca na posição, Senhor, não tem ninguém, pode mandar eu. Quando eu chegar lá, Senhor, toma a minha boca, usa-me de uma forma extraordinária, que a honra e a glória não seja minha, mas que seja a sua, Deus. Que a minha boca seja profética, na onde quer que eu pisar as plantas dos meus pés. É isso, irmãos, que nós temos por incumbência na casa de Deus. A igreja, irmãos, o templo, o prédio, as instalações não foram feitas, irmãos, para nós se acomodarmos ali e cochearmos ali. Temos uma cadeira cativa, manda o pastor fazer uma cadeira, colocar o seu nome lá, essa daqui é minha, aqui eu já estou com o meu lugar reservado na glória, daqui ninguém me tira e tá tudo bem. Não é assim, irmãos. Paga o preço, irmãos, de um bom cristão evangelista. Paga o preço, irmãos, para levar as boas novas do Senhor. E faça com que o reino do Senhor expanda, ele cresça. Mesmo em meio a qualquer situação que nós estamos passando, irmãos, nós somos servos de Deus, nós somos adoradores do Senhor. E é ele que rege e comanda todas as ações. Tem coisa, meus irmãos, que nós achamos que enche os olhos de Deus e não enche. Tem coisas, irmãos, que enche o olho do homem, mas não enche o olho de Deus. Tem coisa, meus irmãos, que enche os olhos de Deus e muitas das vezes aqui da terra não enche os nossos olhos, não enche. A gente não damos importância muitas das vezes para o ministério de evangelismo, a gente não damos importância para o círculo de oração. São os cultos que a gente vemos a maior abstinência dos irmãos. E Jesus, ele disse assim, olha, a minha casa não é casa de comércio, não é casa de bagunça, não é casa de baderna. A minha casa será chamado casa de oração. É oração, irmãos, que muda o nosso coração, o nosso caráter. É o que nos aproxima de Deus. E o que é importante para Deus, irmãos, tem que ser importante para nós também. Às vezes nós achamos que estamos fazendo coisas para Deus e não estamos, irmãos. Jesus, certa feita, ele disse assim, olha, chamou os discípulos para uma conversa perto do sermão, dentro do sermão escatológico, nos últimos capítulos de Mateus, ele diz assim, olha, eu estive com fome e não me desses de comer, eu estive com sede e não me desses de beber, eu estive preso e vocês não foram me visitar. Jesus faz uma série de alusões a dificuldades e os discípulos, eles ficam atônicos, que ele fala, Senhor, defendendo Jesus com aquele zelo, mas um zelo que não gerava nada, um zelo que não era produtivo. E ele, Senhor, o que nós fazemos? Quando o Senhor esteve preso, Senhor, e nós não fomos te visitar? Quando o Senhor esteve com fome, nós não te servimos, Senhor? Quando aconteceram essas ocasiões? E Jesus disse assim, que todas as vezes que nós fazemos essas coisas aos pequeninos, irmãos, é a mesma coisa que nós estivermos fazendo para Ele. Então, muitas das vezes, irmãos, o que está explícito na palavra, quando nós fazemos algo para o Senhor, muitas das vezes não é o que move o nosso coração. Nós devemos, irmãos, não devemos ir para a igreja, irmãos, e ficarmos na igreja e acharmos, depois de um tempo de crente, irmãos, de cristão, de cristianismo, que nós merecemos o céu. Em nenhum momento das nossas vidas, irmãos, nós merecemos o céu. Nós vamos ser salvos, nós cremos nisso, pela graça e pela misericórdia do Senhor. A gente não devemos deixar que o orgulho e a vaidade invada o nosso coração. E devemos lutar pelo que nós acreditamos, irmãos.
Nós devemos ser mensageiros. Você defende, irmão, seu time de futebol. Se falar mal do Corinthians, do São Paulo, você vai lá e defende com unha e dente. Você defende a sua família com um zelo. Mexe comigo, mas não mexe com o meu filho. Mexe com a unha, mas não mexe com a minha esposa. Mexe comigo, mas não mexe com a minha família. Você defende as coisas que você ama, irmão, com zelo, colocando até a sua própria vida em jogo para guardar as pessoas que você ama ou as coisas que você ama e que você acredita. E a palavra, irmãos, e o evangelho? Qual está sendo o zelo nosso com essa ferramenta que o apóstolo Paulo diz que é poderosa para salvar as pessoas da condenação eterna? Ah, irmão, falar de condenação, falar do inferno não dá ibope não, irmãos. Jesus foi o ser que passou nessa terra que mais falou sobre o inferno. E hoje nós estamos nas igrejas, irmãos, falando, irmão, vai por mim. João 3,16, ele diz assim, olha, todos gostam de dizer esse versículo, né, de repetir para nós encerrarmos. O Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, entregou seu filho ali para uma obra salvífica, redentora. Mas nos versículos seguintes, no 17, no 18, ele diz assim, ó, que quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado, irmãos. É tempo da igreja voltar a falar, irmãos, de salvação, de redenção. Nós temos que começar a falar mais do céu, irmãos. Em vez de falar de coisas, a mensagem que salva não é a eloquência do pregador, mas é o Espírito que trabalha no coração. É isso que resgata, é isso que salva. A gente vemos no livro de Jonas, irmãos, a mensagem mais, com maior desdém que um pregador já pregou na vida é o livro de Jonas. Olha, arrependei-vos, em 30 dias Deus vai exterminar tudo. E ele consegue ganhar uma cidade inteira. Porque era um propósito de Deus. Vai lá e fala, porque a obra quem vai fazer sou eu. Eu tenho certeza, irmãos, que essas palavras que encontraram seu coração no dia de hoje, não é quem está falando, mas é o autor da palavra que está sendo ministrada no dia de hoje, que está invadindo o seu coração no dia de hoje e fazendo com que nós refletimos nisso, na nossa missão, no nosso chamado. Para que nós estamos? Para que nós servimos? Por que Deus ele sacrificou tanto? Enviou seu Filho unigênito e morreu por mim na cruz do Calvário? Para isso, para viver essa vida que eu vivo hoje? Não. Ele espera muito mais de mim e espera muito mais de você. Irmãos, eu gostaria de orar, irmãos, por cada um dos meus irmãos que estiveram comigo aqui nesse momento de reflexão, que nós possamos pelejar e batalhar, irmãos, pelo aquilo que nós acreditamos. Eu falo, irmão, daquilo que eu acredito. Eu só ministro aquilo que eu acredito. O que eu não acredito, eu não falo. E eu vou lutar por essa palavra até os últimos dias da minha vida. O profeta Isaías disse que a palavra do Senhor ele não volta para trás vazia, antes de ela cumprir tudo que apraz ao coração de Deus. E que você possa ficar com essa palavra no seu coração no dia de hoje. Irmãos, eu gostaria que nós todos hoje juntos, se você não é crente, não é cristão, nós estamos repetindo na Avenida Carlos Gomes, no número 421, em frente ao SESI ali no São Caetano, em frente ao Sonda ali em São Caetano. Gostaria que depois que passar todo esse vendaval, enquanto isso, todos os dias, de segunda a sábado, às 8 horas da noite, tem uma live, tem um ministro de Deus da nossa igreja, ministrando a palavra do Senhor, visando o reino de Deus, levando uma palavra de conforto, de consolo para o seu coração, e que você possa ficar com essa palavra guardada, acabando esse período que eu creio que vai passar. Nós estamos ali, mas se você está longe, encontre uma igreja evangélica perto de você, congregue, busque o pastor dessa igreja, vá lá e fala que você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você quer conhecer a esse Deus que nós falamos com ousadia, porque nós acreditamos nele no dia de hoje. Amém, meus irmãos? Que Deus possa invadir o seu lar com uma bênção extraordinária da parte do Senhor no dia de hoje. Vamos orar, irmãos? Fazer um período de oração, meditando. Se alguém colocou algum pedido aí, eu não consegui ver porque está passando tudo aqui, mas depois nós vamos ler todos e nós vamos estar orando por cada um desses pedidos e que Deus possa te dar uma noite abençoada e que amanhã você acorde com seu vigor restabelecido em Deus para fazer o que Deus propôs para você no dia de amanhã e que em tudo que você colocar a sua mão você seja próspero no Senhor, em nome de Jesus.
Bendito Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essa simples palavra que foi ministrada no dia de hoje, mas que ela falou muito ao meu coração e eu creio que ela falou bastante ao coração de cada uma das pessoas que estão me ouvindo no dia de hoje. Meu Deus e meu Pai, que a sua graça, que o seu amor, que a sua bondade, misericórdia, a sua paciência, Senhor, que o teu Espírito possa invadir a cada lar que está recebendo essa mensagem no dia de hoje, Pai. Meu Deus e meu Pai, que a paz que excede todo entendimento, que o amor de Deus que excede todo entendimento, que invada cada lar, cada vida que está ouvindo essa palavra no dia de hoje. E aonde há, Senhor, um espírito de confusão, onde há uma contenda, Senhor, que as trevas sejam dissipadas, porque o teu Espírito entra e não onde que a sua palavra há uma transformação, onde que a sua palavra age. Ela é poderosa para transformar, ela é poderosa para mudar o cenário, para mudar a situação, para mudar toda e qualquer circunstância. Senhor, abençoa o celeiro dos meus irmãos, abençoa, Senhor, aquele que está passando por um período de dificuldade no dia de hoje. Essa crise está aí instalada, a sua palavra nos diz, irmãos, Senhor, no Sermão do Monte, que o sol, Senhor, ele nasce para o justo e para o injusto. Todos nós estamos debaixo da mesma situação no dia de hoje. E eu peço a Ti, Senhor, que não falte, Senhor, o mantimento. O Senhor pode não dar tudo o que nós queremos, mas eu creio piamente, Senhor, que o Senhor nos entrega tudo o que nós precisamos. Que nenhuma necessidade há na vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, que eles sejam abençoado, Senhor, pelo poder que há no seu evangelho, na sua graça, no sua bondade, no seu amor. Meu Deus e meu Pai, onde que há uma enfermidade, que o Senhor entre com restauração, que o Senhor entre com vida. O Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, e que todos que estão ouvindo essa palavra, que nós possamos repreender, que eu repreendo em nome do Senhor Jesus, toda ação do mal, tudo que não provém de Ti, e todas essas pessoas que estão me ouvindo no dia de hoje, neste momento, ó Pai, que ele possa receber o refrigério da parte do Senhor e ele possa terminar essa oração crendo na vitória, ele possa terminar essa oração com seu vigor, com seu ânimo restabelecido em Deus. Meu Deus, meu Pai, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, amanhã às 8 tem mais um ministro do Senhor da Assembleia de Deus, Tempo de Deus. Que Deus abençoe o meu pastor, que Deus abençoe todos os meus irmãos que estão me ouvindo e que você possa ficar com essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?